Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí pessoal, tudo beleza? Então estamos de volta aqui com o nosso projeto, né, onde eu estou resolvendo a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? É uma prova de doutorado, né? Só para contextualizar, a gente sempre recapitula isso no começo. Basicamente, é uma disciplina que foi dividida entre dois professores, então, duas provas, né? No mesmo dia, à distância, né? Porque a gente está aqui em quarentena. E a primeira prova dissertativa, mais conceitual, onde a gente tinha que mandar uma foto ali da nossa solução feita à mão, né, no sistema. E essa segunda prova, um assunto um pouco mais técnico, né, envolvendo a aprendizagem de máquina. 8 questões múltiplas escolhas, né, em 4 blocos e 2 questões. Então a gente está aqui no segundo bloco, né, com 2 questões. Lembrando que o tempo médio para você fazer cada questão é de 7 minutos e meio, né? Quando então que a gente está no segundo bloco, a gente teria 15 minutos para fazer 2 questões. Então hoje a gente vai fazer, na minha opinião, é a questão mais difícil, né? Bom, tem duas questões que são bem difíceis, mas essa em especial, vocês vão ver que ela é bem complicada mesmo, né? Então, é uma questão de MDP, né? Markov Decision Process, ou processo de decisão de Markov, né? Cadeia de Markov. Então, a gente tem aqui um enunciado simplesmente enorme, né? Ele não acaba aqui, ele vai um pouco mais. Mas vamos começar então. Esse exercício ele é realmente complicado, então eu já vou colocar o diagrama dele aqui, cara, né? Pra gente não sofrer. Até para entender o exercício, a gente precisa do desenho, senão não tem jeito, né? Então aqui está o diagrama, né? Basicamente a gente está trabalhando com um problema aqui de Key Learning, né? Um algoritmo de aprendizagem. Então, vamos ler o enunciado, né? A gente tem um MDP aqui, com 3 estados, né? Então, estado A, B e C, ajeitado num looping, né? Então, só para deixar claro, o looping é nessa direção. Então, ele começa no estágio A, vai para o estágio B, depois vai para o estágio C e volta para o estágio A, né? Bom, beleza. Bom, ele tem dois movimentos possíveis aqui. Ele pode se mover ou ficar parado, né? Se ele for ficar parado, o processo é determinístico, ou seja, ele quer ficar parado, ele vai ficar parado. Agora, se ele quiser se mover, por exemplo, de A para B ou de B para C, esse é um processo estocástico, ou seja, ele vai ocorrer com uma certa probabilidade. Então, quer dizer, se ele decidiu que ele vai de A para B, ele tem 80% de chance de conseguir ir e 20% de não conseguir. Seria mais ou menos o seguinte, imagina que você tem um robô, né? E esse robô já está com o pneu meio velho, né? Ou ele está numa região ali que é um pouco lisa, né? Então, assim, se ele decidir ficar parado, né? Stay aqui, ele vai conseguir, é só ele não tracionar o motor. Agora, se ele quiser se mover, ele pode decidir, ele pode eventualmente derrapar,
né? Então ele vai ter 20% de chance de derrapar e continuar no mesmo lugar, ou 80% de chance de ir para conseguir se mover de fato, né? Então, agora vamos entender aqui essa questão da recompensa, né? A recompensa é o seguinte: toda vez que ele chega num certo estágio, ele vai receber uma recompensa. A recompensa do estágio C é 1 e a recompensa do estágio A e B é 0, né? Então ele começa no estado 1 e ele vai ter um fator de desconto aí para estimular que ele não fique parado, né? Então, cada estado que passa, né? Cada vez que você conta o tempo, ele vai esse fator gama aqui, ele vai descontando, né? Então, isso aqui é um algoritmo de reinforcement learning, né? A gente quer conseguir no fim o maior Q possível, né? O maior valor possível, que seria a taxa de aprendizado aí, né? Então, a gente quer que o nosso algoritmo ele alcance a maior pontuação possível. Então, não é um bom incentivo ele ficar parado, porque como esse gama é 0,9 ele vai descontando, né? Se ele ficar parado, a energia dele vai acabar. Ele sempre tem que continuar se movendo para chegar ali no estado quer dizer, no estado 1, né? Que é onde ele vai ganhar mais recompensa, tá bom? Então, agora que a gente entendeu mais ou menos a ideia, né? Vamos ver aqui como que é o laço do algoritmo. Ele começa em 0 no estado A, ele observa qual que é o estado de tempo, então o primeiro ciclo, né? E ele vai repetindo essa condição, né? Então, ele primeiro vê se a ação é se mover ou ficar parado, né? E aí ele recebe a recompensa do estado que ele está, observa o novo estado e tenta fazer essa equação, né? O que essa equação está fazendo? Ela parece complicada, mas não é. A gente está trabalhando aqui com o método Karman-Banded, né? Com a estratégia Epsilon Grid. O nome é complicado, a equação é complicada, mas o conceito é simples, né? Vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente é pequeno, a gente tem pouca experiência de vida, quando a gente é novo. Então, tudo que a gente observa, a gente tenta aprender, né? A nossa taxa de aprendizagem é alta. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente, até uma certa idade, a gente vai crescendo, né? A gente vai tentando aprender coisas novas. Chega uma hora que a gente enche o saco quando a gente já está mais velho, e a gente já tem muita experiência, né? E a tendência é que a gente pare de aprender, né? A gente comece a utilizar o nosso próprio conhecimento para tomar decisões, ao invés de descobrir toda hora coisas novas. Então, esse alfa é a taxa de aprendizagem, né? Se essa taxa de aprendizagem fosse... Então, aqui é o termo conservador e aqui é o termo de aprendizado, né? O termo novo, né? Então, é como se fosse assim. Eu tenho que ir para o meu trabalho. Eu vou pelo caminho que eu sempre vou toda vez, ou eu vou tentar um caminho novo? Bom, se eu for toda vez pelo caminho que eu já conheço, que é esse termo conservador, é certeza, eu sei mais ou menos o que vai acontecer nesse caminho, né? Eu não tenho a chance de eu fazer um caminho menor, sendo que eu repetir, fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Agora, se eu for por um caminho novo, né? Pode ser que eu faça uma distância menor ou faça uma distância maior, né? Então, quando esse alfa é igual a 1, 1 menos 1 aqui dá 0, eu nunca vou ser conservador, eu sempre vou tentar um novo, tá? Então, essa aqui é a taxa de aprendizagem de um bebê, praticamente. E se eu tenho alfa igual a 0, esse termo aqui todo é 0, então eu nunca vou aprender nada novo, eu vou ser 1 menos 0 dá 1, então eu sempre vou fazer o que eu já sei. Eu não vou aprender nada, né? Eu vou ser conservador ao extremo, tá? Então, veja, ele dá um monte de informação aqui, né? Um monte de informação, mas essa informação aqui, por exemplo, ela é inútil, porque quando ele vai contar a história de movimentos, ele diz que ele sempre se moveu. Então ele nunca tentou ficar parado, ele sempre se moveu, né?
E como o alfa é igual a 1, isso aqui também vai simplificar a equação, né? Então, eu sei que é muita informação, mas realmente a questão ela é longa, né? Ela é grande. Ele vai dar essa sequência de ações aqui, ó. De A vai para B, de B vai para C, de C vai para A. Que é justamente aquele ciclo que eu mostrei, né? Começa aqui, vem para cá, vem para cá e vem para cá, tá? E aí então, é, a ideia, o que o enunciado quer, na verdade, é o seguinte: ele quer saber, depois de 3 voltas nesse ciclo, né? Qual que vai ser o Q de cada estado, né? Então a gente tem aqui Q de A, Q de B, Q de C, né? Então a gente tem que fazer essas contas, né? Basicamente fazer uma iteração nesse loop e ver aí para onde que a gente vai. Então vocês veem que é uma questão complicada, né? Vamos então para a solução, pessoal. Bom, aqui está o nosso diagrama, né, que eu já mostrei. Então, eu vou só minimizar aqui para ver ele maior, né? Então, se eu vou tentar me mover para o B, eu tenho 20% de chance de ficar patinando e 80% de ir. Aqui eu não tenho recompensa, aqui eu não tenho recompensa, né? Em A aqui eu não tenho recompensa, em B eu não tenho recompensa, e em C eu também não tenho recompensa, né? Vamos fazer algumas simplificações aqui então, pessoal. Veja o seguinte, né? Vou voltar com a minha luzinha aqui que ela facilita a gente enxergar algumas coisas. Bom, a primeira consideração que a gente pode fazer é o seguinte. Como o alfa é 1, como eu disse lá em cima, o termo conservador a gente não precisa considerar, né? Então, a expressão completa, a gente vai... E como aqui o alfa é 1, a gente só vai pegar esse pedaço. Só vai pegar esse pedaço corta, né? E como esse aqui é 1, a expressão ela fica mais fácil, ela fica só esse termo, né? E a gente tem que lembrar também que a gente tem que pegar o máximo aqui entre ficar parado e se mover, que são as ações possíveis, né? Só que a ação de ficar parado ela não é permitida, porque já foi dado o enunciado que a gente vai se mover sempre. Então, a gente simplifica um pouco mais, a gente sempre vai ter aqui a expressão que P, né, ou ele vai se mover para o estado S', que é o novo estado, com probabilidade 0,8, ele vai ficar parado com probabilidade 0,2, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, pessoal, que é justamente isso, né? Então, ou ele vai com 0,8 para o estado 2 ou 0,2 para ficar no mesmo estado. Então, ele vai fazer 3 tentativas, né? Na tentativa 1, todo mundo aqui é 0, né? Então, a 0 é 0, C0 é 0 e B0 é 0. Então, se ele está no estado 1, qual que é a probabilidade dele ir para o estado B? Então, a recompensa, a gente sabe que a recompensa do estado A é 0 ali pelo diagrama. O gama aqui é 0,9. Então, fazendo essa continha aqui, substituindo dá 0. De B para C também dá 0, né? E de C para A também dá 0 esse termo, mas como a recompensa do estado C é 1, então o Q de C1, né, é 1. Então, olhando aqui no nosso desenho, né, só entendendo, basicamente na primeira passada ele fez 0 aqui. Eu vou pintar de outras cores aqui, ó. Primeira passada, então, vamos tentar um azul aqui, vai. Primeira passada 0. Opa. Aqui então ele fez 0, 0. E aqui ele conseguiu 1. Tá certo? Beleza.
É só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então, agora eu vou apagar e vamos voltar aqui pro problema, né? Na segunda passada, o Q de A2 ele vai depender da passagem do estado A1, que é zero, tá? Do B1, desculpa. O B1 aqui a gente calculou que ele é zero, né? O Q de B2 ele vai depender do estado C1, né? Então, a probabilidade dele estar em B2 é ele passar para C1. E a gente viu lá que o Q de C1 é 1, né? Então, vamos lá. Q de A1 é 0, Q de A2 de B1 é 0 e o Q de C1 é 1. Então, se a gente substituir 1 aqui, isso aqui dá 0,9. Então, agora a gente conseguiu um Q positivo aqui no B2. E o Q de C2 vai depender de A1, né? E A1 a gente viu aqui que é 0. Então, ele continua com a recompensa 1, mas 0,9 vezes 0, né? Então, vamos atualizar lá. A gente tinha 0, 0 e 1. Agora eu vou pegar um que deu 0 de novo. Aqui deu 0,9. Tá? E aqui continua dando 1. Não é isso? Bom, agora vamos por a tentativa 3. A tentativa 3 em A depende do valor de B, do estado anterior. Tá? E a tentativa de B no estado anterior deu 0,9. Então aqui o gama é 0,9 e o B2 é 0,9. A gente tem 0,81. Né? O Q de B3 vai depender do C2. C2 foi 1. Então é 0,9 vezes 1. É 0,9. E o Q de C3 vai depender do A2. O A2, pelo que a gente viu aqui, também deu 0. Então é só recompensa de novo, né? Bom, isso aqui resolve o problema, pessoal. Se a gente continuar dando voltas, então vamos só anotar na nossa lousinha lá, na nossa terceira passagem, a gente conseguiu aqui 0,81. Aqui de novo deu. Eu vou anotar aqui embaixo, 0,9. E aqui deu 1 de novo, tá? Então, para 3 passagens, você vê que os números não dão tão complicados. Só que, só para entender o enunciado, foi bem complicado. Isso porque não tinha nem o desenho, né, na prova. Então, tinha que imaginar esse desenho na cabeça, fazer todas essas simplificações aqui que foram dados, na verdade, itens que não serviam para nada, no enunciado para confundir. Então a gente tinha que fazer todas essas simplificações, chegar nessa expressão e iterar ela 9 vezes, né? Por mais que os valores sejam simples, pessoal, é uma questão completamente absurda, sem noção. Só para entender a questão ali, você leva 5 a 10 minutos tranquilo, né? O enunciado é enorme e tal. O ideal é que você tivesse um algoritmo já preparado para isso também. Só que o problema é o seguinte, apesar do algoritmo ser meio que padrão, não é você adaptar ele. Os exercícios que a gente estudou, eles tinham 2 estados só, né? Então, você tinha que pensar que poderia ter mais estados, né? E o algoritmo não é tão direto, assim. Enfim, eu achei uma questão absurda, muito difícil mesmo, né? Vocês veem que resolvendo aqui, ela... depois que você entende, você percebe que ela tem uma lógica, né? Mas é realmente uma questão muito difícil. E vale lembrar que os valores estão dando bonitinho aqui, né? Porque agora que a gente iterou, startou os 3 estados, né? A partir de agora, veja que vamos dizer, o C4, ele vai depender de A3, que já é um número quebrado, né? Então, a partir de agora, os números vão começar a ficar bem quebrados, né?
E eu até fiz o teste, se não me engano, leva 27 iterações para ele convergir, né? Mas a partir da quarta tentativa, começa a ficar bem complicado as contas, né? Mas é isso, pessoal. Vocês veem aí que é uma questão difícil, né? Então, se você tem 15 minutos aí para fazer duas, né? Essa aí você teria que gastar com certeza 10 minutos ou chutar, né? Mas é isso. Isso aí é só para vocês darem uma olhada no tipo de questão que... Não, foi um experimento essa prova, né? E uma questão, apesar de difícil, muito interessante. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima, no bloco 3, né? Com a questão 5. Valeu! Ei, Terráqueo! Você mesmo! Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.